E a mesma coisa, Deus falou, você tem direito isso, mas você não está desfrutando. Eu estou falando aqui num culto de curas e milagre. O que liberta é a palavra de Deus. Então nós olhamos para a Bíblia, vemos tantas promessas que Deus tem para mim e para você, mas nós não tomamos posse, não recebemos, estamos como se estivesse no deserto, e muitas vezes nós queremos consolar o nosso irmão, não, mas para você entrar em Canaã, você precisa realmente passar por deserto, lá o lugar de sofrimento, o lugar de carência, o lugar de necessidade, não. Se eles entendessem, uma semana no máximo, ele estaria em Canaã, mas por falta de crer, por causa de começar a murmurar contra Deus, por causa do pecado e murmuração, eles não conseguiram adentrar, com exceção de Josué e Calebe. Quero deixar um pensamento, eu coloquei como título Perseverança e Fé. Quero compartilhar um pouquinho sobre a perseverança e sobre fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Às vezes, pastor, eu faço tudo certinho, né? Eu faço isso, dizimo, oferto, não perco culto, estou envolvido. Mas se você quer agradar a Deus, você precisa crer na sua palavra, crer naquilo que Ele fala conosco, através da sua palavra, das promessas que Deus tem na vida de cada um de nós. Eu quero pegar um texto como referência aqui em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 19 ao 21. Aqui nós ouvimos um relato, um registro de um grande homem de Deus, que já estava no final da sua jornada, da sua carreira, o rei Davi. E essa aqui são as escritas, o testemunho dele, que ele diz assim, 1 Crônica 28, 19 em diante, diz assim: tudo isso me fez entender, disse Davi, por escrito da mão do Senhor, a saber que todas as obras deste modelo. E disse, pois, Davi ao seu filho Salomão: esforça-te, tem bom ânimo e faz a obra, não temas, nem te desalentes, pois o Senhor Deus, o meu Deus, é contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que seja acabado toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Eis as turmas dos sacerdotes e dos levitas, para todo o serviço da casa de Deus. Estará contigo para toda a obra de todo homem bem disposto e perito em qualquer espécie de serviço. Também o chefe e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela revelação desta palavra, por tudo aquilo que o Espírito Santo do Senhor já ministrou no meu espírito. Fala conosco agora. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, é que eu te peço, te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros ativos do corpo de Cristo. Cada um de nós que Deus chamou, Ele chamou num propósito maior. A Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdote para Ele. E todos nós estamos em construção. Todas as nossas vidas, todos nós devemos crescer cada dia mais em graça e vida. A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. A semelhança é o nosso exterior. É fácil nós identificarmos a imagem. Quando fala, os olhos do Senhor está, as mãos do Senhor está sobre mim, os olhos do Senhor vê todas as coisas. Os pés do Senhor, o sopro do Senhor, quando o Senhor fala, essa semelhança, as coisas exterior. Mas a imagem é aquilo que é formada dentro de nós. E essa imagem, ela não se forma num piscar de olho. É através do conhecimento de Cristo, de um relacionamento, de uma intimidade, de uma comunhão com Deus, é que nós vamos fazendo, adquirindo esta imagem dentro de nós, para que nós possamos ver as promessas de Deus acontecendo nas nossas vidas e através das nossas vidas.
Aqui Davi ele dá uma direção para Salomão, porque havia um desejo no coração dele de construir o templo para o Senhor. E ele começa a falar algo que Deus falou na sua vida com toda a sua experiência. Ele diz: assim como o Senhor foi comigo, Deus será contigo. Porque todo esse modelo eu peguei da mão do Senhor. Ou seja, Deus trabalha através das nossas vidas. Deus realiza as coisas através da sua igreja, através do seu povo, através dos seus filhos. E nós precisamos estarmos atentos por tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida e através das nossas vidas. No outro lado existe um reino contrário, e esse reino contrário vai sempre colocar empecilho, adversidade, oposições, para tentar nos parar, nos desanimar, fazer com que nós nos frustremos e abandonemos o projeto, o propósito que Deus tem para fazer na minha vida e através da minha vida. E quando ele diz, ele dá uma ordem para que Salomão estivesse confiando que Deus é Deus que prepara as pessoas peritas, pessoas especiais, pessoas com talento, pessoas com dons, pessoas com vocações para nos ajudar. E ele diz aqui no 21, eis aí as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus. Porque não é somente os sacerdotes que ministravam, mas os levitas também são aqueles que ministravam na casa de Deus, ensinavam também o povo. Então Deus usa cada um de nós como instrumento de bênção. Quando a Bíblia fala em Apocalipse 5:10 que Deus nos fez rei sacerdote para governar esta terra, é porque Deus se manifesta através da sua igreja, através das nossas vidas. Todos nós, quando eu e você recebemos o Espírito Santo de Deus, Ele nos capacita para realizar toda a obra do Senhor. Se nós estamos aqui, é porque nós estamos envolvidos no maior projeto na face da terra, que é o reino de Deus. E Deus trabalha, Deus restaura, Deus salva, Deus liberta, Deus constrói, Deus edifica, Deus fortalece, Deus gera fé, Deus move através do seu Espírito. Mas Deus usa os membros do corpo de Cristo, que é eu e você. Que Deus nos levanta para a grande obra. E nós sabemos, ele diz, não tema, não te espante, tenha coragem, tenha fé. Porque todos nós estamos em construção. Todos nós devemos crescer em graça. Deus depositou um tesouro inesgotável na vida de cada um de nós. Porque Jesus falou que o reino de Deus, ele habita dentro de cada um de nós. Ou seja, dentro de você existe um celeiro inesgotável de tudo aquilo que Deus já concedeu, já colocou sobre a sua vida. Agora eu e você desfrutamos de tudo aquilo que Deus tem, não só para a minha vida, mas para que eu possa tocar outras vidas, ministrar outra vida. Eu preciso crescer, eu preciso ter um relacionamento, eu preciso ter essa consciência deste poder, dessa virtude do Espírito de Deus que habita dentro de cada um de nós. Todos cristãos têm que ter essa marca, sermos perseverantes e precisamos crer. Porque sempre vai existir os intempéries, as adversidades, oposição. Assim como Deus usa a sua igreja, usa seu povo, usa seus filhos como instrumento de bênção, Satanás também usa aquelas pessoas que emprestam o coração para ele, para lutar contra nossas vidas, para tentar nos suprimir, nos perseguir, nos machucar, nos ferir os nossos corações. Porque Satanás por si próprio, ele não tem legalidade. Ele precisa encontrar legalidade no coração do homem. Por isso, existe alguns intempéries que se levantam contra as nossas vidas para tentar roubar a nossa fé. Para tentar roubar os sonhos, os propósitos. Eu sempre orei, Deus, eu não abro mão dos sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Assim como você, eu e você temos sonho, Deus também, Ele tem sonho para realizar na minha vida e através das nossas vidas. Talvez você não acredite, talvez você não crê, mas o nosso adversário, ele sabe que aquilo que Deus falou para você, se eu e você crermos, a recebermos,
Deus vai cumprir na minha vida, Deus vai cumprir na sua vida. Vai ter algum obstáculo? Sim. Pode levantar algumas adversidades? Sim. Mas aquilo que você crê, aquilo que Deus fala, Ele é Deus poderoso para cumprir. Por isso não desanime, não retroceda, não pare, continue marchando, continue tomando posse das promessas que Deus tem na sua vida e através da sua vida. Deus quer homens que sejam salvos. Deus quer ver a humanidade prosperando, ver as pessoas sendo vitoriosas, uma vida fiel, uma vida cheia de graça, que você possa desfrutar da saúde divina, que você possa desfrutar da saúde física, que você viva uma vida de abundância. O que é uma vida de abundância, pastor? É você ter tanto transbordando que você pode abençoar tantas vidas e nunca vai fazer falta para você. É isso que Deus tem para nós, é essa ótica de Deus para os filhos dele. É essa ótica de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Eu tenho ensinado a igreja, porque nós somos filhos de Deus, a Bíblia diz que nós somos herdeiro, co-herdeiro de Deus. Tudo aquilo que é de Cristo é nosso também. Tudo que Jesus conquistou é nosso. Tudo aquilo que Adão e Eva perderam, Jesus restituiu, resgatou e deu para mim e para você. Mas nós só adquirimos, desfrutamos através do conhecimento. Não basta você saber que você é herdeiro de Deus. Não basta você saber que você é filho de Deus. Não basta você saber que você é co-herdeiro em Cristo Jesus. Deus quer que você desfrute daquilo que Ele te deu. Daquilo que pertence a você. De você viver uma vida de saúde plena, cheio da graça, cheio da alegria, cheio da paz. Quando testemunho aqui que já faz 42 anos que estou servindo a Cristo, eu nunca precisei ir no médico, porque Deus é fiel. Eu encontrei na palavra de Deus que é possível nós vivermos uma vida com saúde plena, porque em Isaías 53, nós vemos a partir do versículo 4, diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Romanos 8,11 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de nós e há de vivificar o nosso corpo mortal. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita dentro de você, meu irmão e minha irmã. E esse mesmo Espírito, ele vivifica teu corpo, para que você tome posse e viva uma vida de saúde plena, de gozo, de felicidade. Porque tudo o que eu preciso é crer na palavra de Deus, naquilo que a palavra do Senhor diz, daquilo que a palavra do Senhor ministra às nossas vidas. Mas Deus não se importa com isso. É eu que tenho que tomar essa atitude. É eu que preciso colocar em prática a palavra de Deus. Quando eu tenho atitude, então Ele patrocina todos os nossos projetos. Aquilo que Deus fala para você, aquilo que a palavra do Senhor ministra para você. E você recebe esta palavra. Eu tenho ensinado que Deus não faz acepções de pessoa, mas Deus faz acepções de atitude de pessoas. Então a minha atitude, algumas atitudes que você tomou lá atrás, é o que você está vivendo hoje. Certo ou errado, é o que você está vivendo hoje. Algumas atitudes boas que você tomou lá atrás, às vezes até um sacrifício para você ter um curso superior, mas hoje você colhe os frutos dele. Mas algumas atitudes erradas que nós tomamos atrás, nós também estamos sofrendo hoje. Então Deus é um Deus que nos deu livre-arbítrio. Porque muitas vezes nós podemos passar tempo e começarmos por não entender, por não ter a revelação da palavra de Deus, por não conseguir desfrutar daquilo que Deus tem falado conosco, e o inimigo começa a cirandar e trazer um quadro negro, caótico. Parece que as coisas não fluem, não acontecem, porque você não exerceu, não tomou posse, não tomou atitude dentro da palavra do Senhor, e parece que as coisas que Deus está falando, parece que é vago, não acontece. Isso acontece ali em Abacuque 1:2, diz assim:
Abacuque dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutaras? Ou gritarei a ti violência, e não me salvará? Por que razão me faz ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há também contendas e o litígio suscitado. Por essa causa, a lei se afrouxa, a justiça não se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Litígio quer dizer conflito judicial, onde que um está chamando o outro na justiça por causa de situações. E nós estamos olhando e vendo tudo isso acontecer. E diz: até quando, Senhor, que isso vai acontecer? Por que essas coisas estão acontecendo? Amado, quando a Bíblia diz que o Senhor nos deu autoridade, Ele nos fez rei sacerdote, nós precisamos tomar atitude de fé e começar a declarar, repreender, dar ordem às trevas para que ela bata em retirada, porque o inimigo, sim, ele pinta esse quadro negro, ele usa ali as pessoas que emprestam o coração para ele, e ele causa todo esse tipo de situações, e nós olhamos e parece que tudo perdeu o controle. Não, a igreja do Senhor, eu e você, somos a autoridade, que nós temos que usar esta autoridade, dar ordem às trevas, Satanás e seus demônios, que bate em retirada, que solte, que desamarre, que solte a sua finança, que saia da sua vida espiritual, material, financeira, conjugal, no seu ministério, porque existe obra contrária que se levanta contra nossas vidas, e nós que temos autoridade, a Bíblia diz que o Senhor nos deu toda a autoridade no céu e na terra, sobre todos espírito maligno. Deus nos deu essa autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Então nós, eu e você, precisamos usar essa autoridade. Nós ficamos questionando Deus, porque o Senhor não faz, e Jesus já fez. Agora nós, como a igreja do Senhor, é que devemos tomar essa atitude. Muitas vezes nós começamos a fazer um paralelo nas nossas vidas entre nós e o ímpio, porque Deus não falhará. Aquilo que Deus fala na sua palavra, aquilo que você toma posse, Ele vai cumprir na sua vida. Esse questionamento do capítulo 1 de Abacuque, nós vemos no 2, Deus respondendo. Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que o que passa a ler, quem passa correndo. Pois a visão é ainda para um tempo determinado, mas o fim falará, e não mentirá. Se tarda, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Amados, muitas vezes nós ficamos questionando Deus. A Bíblia, o texto que a nossa irmã leu aqui na hora do dízimo e oferta: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. E nós vemos que depois que o Senhor responde para ele, Ele diz: nem que não exista malhada no curral, nem que exista vinha, não, nem que eu continuo crendo. Por quê? Porque todos nós precisamos ter uma experiência com Deus. Muitas vezes nós, não importa a nossa idade, mas muitas vezes nós somos criança na fé, e ficando questionando contra Deus. É isso que Satanás quer, que nós murmuramos contra Deus. E eu tenho ensinado, quando você murmura contra Deus, você volta lá no final da fila. Então nós precisamos, se Deus falou e diz, pode escrever. Deus quer que nós descansamos nele. Por quê? Porque em cada um de nós existe um depósito de semente da grandeza de Deus. Se eu tenho a palavra de Deus dentro de mim, esta palavra vai germinar. Se eu creio nessa palavra, a Bíblia diz que a Bíblia é, na realidade, um depósito de semente, e de todas as espécies, e conforme a espécie daquilo que você quer colher, você terá essa semente.
ela vai germinar através da palavra, através da fé. Porque o meu coração, o seu coração é um solo. Jesus deixa bem claro isso em Marcos 4, quando ele fala ali sobre os 4 solos, sobre a semente que caiu na terra seca, a outra caiu nos pedregais, a outra que caiu nos espinhos, a outra que caiu em bom solo. Ele deixa bem claro e diz assim: o semeador semeia a semente, a palavra, e o inimigo vem para roubar esta palavra. Quando você é liberado a palavra de Deus, o inimigo vai tentar roubar esta palavra, porque Satanás e seus demônios sabem, se essa palavra cai no teu coração, e você recebe esta palavra, então essa palavra vai germinar no teu espírito. Eu tenho falado aqui no domingo, estou ministrando sobre o homem espiritual. Eu falei assim que existe 4 passos para que Deus quer que você viva. Primeiro, você creia. Segundo, você receba essa palavra. E terceiro, você declara esta palavra. E em quarto, Deus quer que você desfrute dessa palavra. Então eu preciso crer, eu recebo essa palavra. Eu creio nessa palavra, eu recebo a palavra de Deus, e eu preciso declarar a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é viva. Não adianta você ficar desesperado, ficar cochichando ali, orando em pensamento. Não, a poder está na tua boca. Provérbio 18:21 diz que a vida e a morte está na tua língua, e dela você colhe os frutos. Eu e você precisamos ouvir a frase, a palavra que sai da nossa boca. Você precisa declarar esta palavra, porque quando você declara a palavra, não só Deus vai cumprir a palavra, porque em Jeremias 1:12 diz que Deus vela pela palavra e Ele esforça para cumprir, mas no Salmo 103:20 diz que os anjos do Senhor são magníficos, poderosos em poder, eles obedecem à ordem de Deus e eles executam a palavra do Senhor. Quando eu declaro a palavra, quando eu libero essa palavra, não só ela é eficaz, ela é poderosa, ela trabalha porque ela é viva, mas também os anjos do Senhor, eles entram em ação para que você possa viver, receber. Eles vão trabalhar para que aquilo aconteça na sua vida ou através da sua vida. Simples assim. Simples assim. Porque todos nós fomos dotados de dons, de talento, de promessa, de capacidade para realizar todas as coisas. Porque no momento que eu e você recebemos Jesus como Salvador, nós recebemos o penhor, recebemos o selo do Espírito Santo. E se eu recebo o selo do Espírito Santo, no meu coração eu me torno um homem espiritual. Agora eu sou espírito, eu tenho uma alma que habita dentro de um corpo. Essa pessoa que você olha no espelho, essa pessoa não é você. Essa é uma carcaça. Você é o homem ou a mulher espiritual. Porque quando eu descobri que a minha alma ela não se relaciona com o Espírito Santo, eu fiquei doido. Falei: Deus, quantas orações erradas que eu fiz. Quando eu aprendi que o meu espírito que se relaciona com o Espírito Santo de Deus. Porque meu espírito se relaciona com o Espírito Santo de Deus, eu vivo a 4ª dimensão. A minha alma ela está aqui na 3ª dimensão. E Deus não se manifesta na minha alma, Ele se manifesta no meu espírito. Por isso que a Bíblia, Jesus falou, é preciso que você nasça de novo. Porque se você não nascer da água e do Espírito, você não herdará o reino de Deus. E para quem que Jesus estava falando? Para Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um mestre em Israel. O que precisava para ser um mestre em Israel? Precisava conhecer de cor os 5 primeiros livros da Bíblia, os Pentateuco. Ele precisava conhecer de cor todos os salmos. Ele precisava conhecer de cor todo o livro de Isaías, para que ele pudesse ser um sumo sacerdote. Então Jesus fala para um homem que conhecia os estatutos. Não era um leigo. Por isso que Nicodemo fala: mas como pode, Senhor? Um homem porventura pode ter que entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Jesus fala: se você não entende das coisas naturais, como que eu vou falar das coisas espirituais com você?
Então, quando nós entendemos quem nós somos, você precisa entender que você é filho de Deus, ou filha de Deus. Porque se existe algo que o diabo vai tentar sempre colocar dúvida no teu coração, a sua filiação. Não foi assim que ele fez no deserto? Quando ele estava ali tentando Jesus. Não é isso, se tu és filho de Deus, é claro que Jesus é filho de Deus. Então o inimigo diz, não, mas Deus atende a oração de todo mundo, menos a sua. Não, Ele atende as suas orações. Você é filho de Deus, essas coisas precisam estar fixo dentro de mim. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de um rei. Ele me fez rei e sacerdote para governar essa terra. Em Apocalipse 1,6 diz assim, Ele nos fez rei e sacerdote para Ele. Para Ele. Para todo sempre. Então Deus só aceita serviço de reis e sacerdotes. Enquanto você dizer que você é servo, você está dizendo sou escravo. Deus não aceita serviço de escravo. Ele nos fez reis e sacerdote para Ele. Isso faz toda a diferença, meu irmão. Ah, mas eu também aprendi assim. Nós aprendemos meia verdade achando que era verdade. E Deus jamais vai agir contra a palavra dEle. Então muitas vezes nós sofremos porque nós queremos fazer do nosso jeito. Porque muitas vezes nós queremos, eu sempre falo, desencabelar, chorar, ficar choramingando, isso não comove Deus. O que comove Deus é a minha atitude, a minha postura. Que nós vivemos dentro do propósito de Deus, que é dado por nós. Isso não depende de Deus, mas de você. Precisamos entender. Deus tirou o povo do Egito. E Deus falou, vocês vão para uma terra que emana leite e mel. O mel é a essência do mundo vegetal. O leite é a essência do mundo animal. E Deus falou, vocês vão para lá. Vocês vão desfrutar, lá as cidades são grandes, as casas são grandes, existe cisterna, as frutas, os pomar. Deus foi dando toda a diretriz a eles, todo o modelo para eles. Mas eles não desfrutaram. Por mais que Deus falou, por mais que Deus disse, por mais que Deus mostrou para eles os frutos, eles não ficaram perecendo no deserto. Por causa do pecado, por causa da murmuração, eles não conseguiram entrar. Quando nós lemos a palavra de Deus, se não me engano a pastora Adriana falou 8.710 promessas que tem na palavra. E para você desfrutar a promessa. E a mesma coisa Deus falou, você tem direito isso, mas você não está desfrutando. Eu estou falando aqui num culto de curas e milagre. O que liberta é a palavra de Deus. Então nós olhamos para a Bíblia, vemos tantas promessas que Deus tem para mim e para você, mas nós não tomamos posse, não recebemos, estamos como se estivesse no deserto, e muitas vezes nós queremos consolar o nosso irmão, não, mas para você entrar em Canaã, você precisa realmente passar por deserto, lá o lugar de sofrimento, o lugar de carência, o lugar de necessidade. Não. Se eles entendessem, uma semana no máximo, ele estaria em Canaã, mas por falta de crer, por causa de começar a murmurar contra Deus, por causa do pecado e murmuração, eles não conseguiram adentrar, com exceção de Josué e Calebe. Deus tem promessa na palavra de Deus para mim e para você, mas muitas vezes eu e você não estamos desfrutando, porque nós não recebemos, não tomamos posse, não cremos que Deus é autossuficiente para fazer, acrescentar isso nas nossas vidas. Nós somos o povo gerado por Deus, como pedras vivas. Olha que Pedro fala aqui em 1 Pedro 2, versículo 4 em diante, 1 Pedro capítulo 2, ele diz, chegando para ele, pedra viva, falando de Jesus, rejeitada, na verdade, pelos homens,
mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha o 5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificado como casa espiritual, para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitável a Deus por Jesus Cristo. Acabei de falar que Deus só aceita serviço de rei e sacerdote. E é muito comum você ver alguém pregar microfone. Eu sei porque eu prego em vários ministérios. Deus me dá essa graça de você pegar as pessoas. Sou teu servo, sou tua serva, sou pecador, sou miserável, nem sou digno de estar aqui. Ah, Senhor, isso, aquilo. Amados, eu sempre fico olhando assim, as pessoas falando: olha Deus, eu sou um pecador, sou miserável, sou falho, sou fraco, sou isso, aquilo. Fico imaginando Deus olhando para Jesus. Jesus, você não foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria? Fui. Você não nasceu lá na terra? Nasci. Você não levou todos os pecados deles na cruz do Calvário, toda a miséria, toda a fome, toda a peste, toda a iniquidade, todas as enfermidades, todas as dores? Levei. Mas por que ele está falando que ele é um pecador, que ele é um miserável, que ele é um coitado, que ele é um pobre, que ele é isso, que ele é aquilo? Você sabia que esse tipo de oração Deus não pode aceitar, não pode ouvir? Não que Deus não ouve, mas Deus não pode agir. Porque se você chega dessa forma para Deus falando que você é pobre, que você é miserável, que você é um coitado, que você é isso, que você é aquilo, um pecador, se Deus aceitar essa oração sua, Deus tem que pegar todo o sacrifício de Jesus e jogar no lixo, porque nada adiantou. Mas quando você olhar: eu sou rei, sou sacerdote, eu sou filho de Deus, estou aqui para oferecer sacrifício espiritual aceitável diante do Senhor, o meu louvor, a minha adoração, a minha gratidão, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que eu sou, pela saúde, pela vida, pela paz, pela alegria, pela vitória, pela conquista, pelo triunfo, porque o Senhor, o meu Pai, o meu Senhor, o meu Salvador, eu te louvo, eu te exalto, eu sou mais que vencedor, eu tomo posse da graça, do favor do Senhor para com a minha vida. Querido, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Isso é você entender a palavra, tomar posse daquilo. Porque muitas vezes nós aprendemos que ser cheio do Espírito Santo é eu sair correndo pela igreja, fazendo aviãozinho para lá e para cá, eu ficar fazendo gestos, falando alto, mexendo com a igreja, todo mundo pula. Eu já preguei em lugar que os dirigentes aqui: olha, você grita mais alto, fala mais alto, glorifica mais alto. E você olha: mas essa igreja é cheia do Espírito Santo. Amado, eu não critico nada disso, mas ser cheio do Espírito Santo é você ser igual a Jesus. Eu não sou contra você pular, você falar alto, você sapatear, não. Mas uma pessoa, muitas vezes você olha, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é você ser igual a Jesus. Eu e você precisamos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus. Não pelo tanto tempo que você ora, mas pelas respostas de oração que Deus te dá. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Ser igual a Jesus, produzir os frutos do Espírito Santo. Produz talento, fé, virtude, domínio próprio, mansidão, fraternidade, amor a Deus, amor a mim mesmo, amor ao meu próximo. Isso é cheio do Espírito Santo quando eu e você começamos a produzir os frutos. Porque muitas vezes nós nos enganamos, porque os dons é de Deus para nós, mas os frutos é de nós para Deus. Então seja cheio do Espírito Santo. Se eu produzo isso, eu serei. Aliás, se eu não produzo isso, eu serei inativo. Mas quando eu produzo isso, sempre vai existir algumas intempéries, algumas adversidades. Muitas vezes nós lutamos, nem contra a carne, contra o diabo, contra o mundo. Mas eu quero que você entenda uma coisa.
Nós precisamos tomar posse da graça de Deus. O que é graça? Aquilo que nós não merecemos. Você sabia que o inimigo não pode tocar? Ele não tem poder sobre as nossas vidas, se nós tomamos posse, se nós abraçamos, se nós se entregamos à graça. Quem é a graça, pastor? A graça é Jesus. Ele fez tudo por mim e por você. Quando eu abraço essa graça, eu abraço Jesus, o inimigo não pode te tocar, não pode roubar de você, não pode furtar você. Porque a graça é Jesus. Nós temos sim no físico, temos cansaço mental, cansaço na nossa mente, no nosso físico, mas o nosso espírito é inabalável. Olha o que está escrito aqui em João 16:33. Já meu tempo já estourou. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você está entendendo o que Jesus está falando aqui? Jesus diz assim: olha, assim eu vos tenho dito essas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, aflições. Amado, Jesus está dizendo assim: ó, se você estiver em mim, você vai ter paz. Se você estiver no mundo, você não vai ter paz. Tem muitos crentes aflitos, muitos crentes desesperados, muitos crentes desiludidos, muitos crentes frustrados. Jesus falou: se você estiver nele, você vai ter a paz. Onde que você está, meu irmão? Ele diz: em mim, se você estiver em mim. A Bíblia diz que nós estamos nele e ele está em nós. Então nós teremos a paz de Cristo. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansioso por coisa alguma. É uma ordem: não andeis preocupado, ansioso. Nós precisamos confiar, crer. Nós precisamos crer. Nós precisamos tomar posse, receber. Nós precisamos declarar a palavra. E nós precisamos desfrutar, usufruir da palavra do Senhor. Então nós teremos paz aonde? Em Cristo, somente em Cristo. Olha Romanos 5:1. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Por quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, a experiência, esperança. E a esperança não desaponta, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. É a mesma coisa quando a Bíblia diz que Noé achou graça no Senhor. E quando ele achou graça no Senhor, começou a chover. E quanto mais a chuva vinha, mais Noé subia, e o povo no mundo ia perecendo. Quando você está no Senhor, todos os tempéries, todos os levantes, todas as tribulações, vai fazer com que você cresça mais e mais e mais. Quanto mais chovia, quanto mais água caía, mais Noé subia, mais ele estava em cima. E as pessoas que estavam embaixo, eles estavam perecendo, eles estavam morrendo, eles morreram, eles pereceram. Por isso, quando eu e você nós estamos na graça, desfrutando da graça de Deus. Tudo aquilo que vai se levantar contra você, o Senhor vai te levar mais além, mais acima, triunfando, conquistando, vencendo, o nome dEle sendo glorificado, o nome dEle sendo exaltado, porque o amor, a graça, o poder, a virtude de Deus está sobre você, meu irmão, minha irmã. Você é escolhida de Deus, você é filho de Deus. Alegra seu coração, alegra seu espírito, porque Deus é fiel à sua palavra. Aleluia. Tudo que eu e você precisamos é crer.
Todo país tem a sua moeda original. Nós temos o real ali na Argentina, o peso, no Paraguai o guarani, lá na Inglaterra, libra. Cada um tem, cada país, cada reino tem sua moeda original. Que ela compra, faz toda a transação. Nós também no reino de Deus temos a nossa moeda. E essa moeda que nós adquirimos, conquistamos, triunfamos, se chama fé. Essa é a nossa moeda. Que nós transitamos no reino de Deus. Para adquirir, para vencer, para triunfar. Esta moeda se chama fé. Por isso que Tiago diz assim, que Elias tinha o mesmo sentimento do que nós. Olha o que diz aqui, já quero encerrar com vocês. Ministério da Música, já pode ir subindo aqui. Tiago 5,17 diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos, 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ele orou com fervor. O fervor é aquela oração eloquente. Não, convicto, certo. Seja sincero com você mesmo. Se você fosse o pastor sênior de uma igreja, e você precisava de algumas pessoas para fazer parte do ministério de oração, de intercessão, seja sincero com você mesmo. Quem que você escolheria? Uma pessoa que orava de manhã até o meio-dia, ou uma pessoa que ora 2, 3 minutos por dia? Seja sincero com você. A maioria eu sei. Você não, escolheria as pessoas que estariam orando toda essa manhã. Então você escolheria os profetas de Baal, que eles oraram desde manhã até o meio-dia. Elias chegou ali mais ou menos 1 minuto e meio. Ele declarou a palavra, o fogo desceu, queimou o holocausto e o nome do Senhor. E todos prostravam, dizem: só o Senhor é Deus. Aleluia. Precisamos crescer. Não desista, meu irmão. Perseverança e fé. José não desistiu. Davi não desistiu. Jó não desistiu. Jesus não desistiu. Deus te deu a vitória. Nós somos mais que vencedor. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.